Voltando aí, tivemos um problema técnico aqui na casa, mas já foi resolvido. Vamos seguir então com o nosso estudo. São os problemas aí da vida home office, da quarentena. Bem, e falando, então, estamos falando que o livro do Apocalipse oferece para a gente uma metanarrativa, né, isto é, uma perspectiva sobre uma perspectiva espiritual sobre a realidade da humanidade como um todo. Então, se eu perguntar, né, quais são os parâmetros espirituais que nós temos para compreendermos o mundo de hoje? Quais são os parâmetros espirituais que temos para compreender a história da humanidade? De que parâmetros estamos falando? Então, eu queria oferecer aqui um resumo de tudo aquilo que a gente foi apanhando do livro até aqui, ok? Então, em primeiro lugar, primeiro parâmetro, Deus está sentado sobre o trono, governando nos céus sobre a história. Segundo, Jesus é a chave para compreendermos o agir de Deus ao longo da história. E a gente vai lá para os capítulos 4 e 5. Terceiro, Deus envia juízos parciais sobre o mundo ao longo da história, ao mesmo tempo que ele vai adiando o juízo final de modo a desafiar a humanidade ao arrependimento. E aí vai. Outro parâmetro, esse é o tempo do testemunho da igreja no mundo, isto é, qual é o papel, qual é a missão, qual é a ação da igreja nesse período. Ela não apenas fica na expectativa da vinda de Jesus, ela tem um papel ativo de testemunhar de Cristo, testemunhar com fidelidade na história. Por outro lado, esse tempo também é o tempo da perseguição do mundo contra a igreja. A perseguição, ela não consegue eliminar ou destruir os efeitos da salvação na vida daqueles que creem em Jesus. De modo que a nossa salvação é descrita pela perspectiva dos selos. Os salvos são aqueles que estão selados com a graça de Deus, o sangue de Jesus, a presença do Espírito Santo. Mesmo quando morrem, mesmo quando são mortos por essa perseguição, eles têm a sua salvação garantida. De modo que um outro parâmetro do Apocalipse é nos mostrar onde estão os salvos nesse momento. Eles estão nos céus, com o Senhor, junto com os anjos, adorando aquele que está sentado no trono e também ao Cordeiro, que é Jesus, que foi morto e reviveu. De modo que a igreja celestial é exemplo para a igreja na terra. A igreja está em adoração, a despeito da perseguição. Outro parâmetro é a perspectiva de que a história humana do mundo ela caminha de acordo com os planos de Deus. Os eventos obedecem o relógio de Deus. Tudo avança na direção do último e grandioso dia, em que a justiça de Deus vai se manifestar e os salvos experimentarão a plenitude da salvação. Então, todos esses pontos, um resumo aí dos parâmetros espirituais que o Apocalipse nos ofereceu ao longo desses 17 capítulos que vimos até agora, esses parâmetros eles são narrados de forma entrelaçada, de modo que diferentes aspectos, ângulos sobre esses temas foram sendo apresentados na caminhada do livro. Agora, quando a gente chega, ou quando a gente chegou ali no capítulo 12, que é aquele capítulo onde fala do dragão que persegue a mulher, e a mulher representa o povo de Deus, do capítulo 12 em diante, há um outro parâmetro espiritual que nos é oferecido, que é o da presença e atuação maligna no mundo. Isto é, por que o nosso mundo é tão afeito à idolatria, a um estilo de vida sem Deus, e sente-se irritado contra a igreja, motivado a atuar contra a igreja? A resposta do Apocalipse é
a ação maligna. Isto é, o dragão é o diabo que persegue incansavelmente o povo de Deus. Ele envia a primeira besta, que é o anticristo, para desviar as pessoas da adoração a Deus e levá-las à idolatria. Depois ele envia o falso profeta, que promove o culto dessa primeira besta, do anticristo, mediante o engano religioso. Essa operação satânica, ela é descrita no mundo por diversos ângulos, desde o capítulo 12. Quando chegamos aí nos capítulos 17 e 18, né, que é o nosso tema de hoje, nós somos apresentados a um outro parâmetro espiritual da realidade, que também responde a essa questão da presença do mal no mundo. É a realidade da Babilônia. A Babilônia, ela nos ensina que o problema do mal no mundo é um pouco mais complexo que a gente pode imaginar, né? Há diversos filósofos, teólogos, é uma questão altamente complexa essa situação da descrição, do entendimento sobre o mal no mundo. Tá? Agora, o mal, na perspectiva do Apocalipse, ele não se resume ao coração pecaminoso do ser humano. Isto é, o mundo não é mal apenas porque o ser humano é pecador ou o ser humano é capaz de fazer o mal. Ao mesmo tempo, o mundo não é mal por uma questão da natureza, simplesmente. Não é a questão de que a realidade do mundo é essa e pronto, acabou. Tá? Não era para ser desse jeito. Agora, também o mundo não é mal simplesmente porque existem seres malignos, diabo, demônio, atuando na história. Os efeitos da queda, né, do afastamento do homem de Deus, eles se estendem por toda a realidade da criação. De modo que a gente tem aí um conjunto desses três ingredientes. Veja, os efeitos da queda sobre a criação como um todo. Não só apenas sobre seres humanos, seres espirituais, mas por toda a natureza. Segundo, a ação maligna no mundo. Então existe uma rebelião espiritual, anjos que se rebelaram contra o Senhor. Terceiro, existe o coração pecaminoso do ser humano. Então nós vimos em vídeos passados que o coração pecaminoso do ser humano é a base sobre a qual o diabo atua na história. Então, o somatório desses três ingredientes forma um sistema pecaminoso que perpassa todas as estruturas da sociedade. Então, a Babilônia é esse sistema maligno que está presente na política, na economia, na ciência, na cultura, na educação, nas artes, nos relacionamentos, na sexualidade, na religião. E essa influência chega até a igreja. Compreende? Então, a pergunta pelo mal no Apocalipse, ela não tem a ver com pessoas, simplesmente. Não basta eu me esforçar para ser uma pessoa boa, que eu vou me livrar, que eu vou sair do alcance do mal. Não está simplesmente eu me isolando dentro de uma igreja. O mal, ele está presente no sistema que atravessa as estruturas da sociedade humana. Que isso é importante, veja a gente depreende pelo espaço dedicado ao tema. São 2 capítulos exclusivos no Apocalipse só para tratar da Babilônia. E ainda nós temos referências a ela nos capítulos 14, 16 e 19. Por quê? Qual é a intenção do Apocalipse ao enfatizar essa realidade espiritual maligna do mal atual para a igreja? A mensagem para a igreja é dupla. 1. Cuidado para não ser seduzido. Mantenha a fidelidade. Então a gente viu no capítulo 17 o quanto a Babilônia ela é atrativa. A gente vai falar também disso hoje.
mas especialmente no 17, nós vimos a realidade da Babilônia como uma entidade que atrai, que seduz pela beleza, pelo poder, pela riqueza, pelos prazeres que oferece. A ponto de o próprio João, que está vendo tudo aquilo, ele sentiu-se admirado ao ver a Babilônia e foi repreendido pelo anjo que mostrava a ele todas essas coisas. Então, o desafio para a igreja é cuidado. É o desafio da vigilância. Segunda mensagem, segundo o ensinamento que essa reflexão da Babilônia oferece para a igreja. A esperança, a nossa esperança, não está nos poderes desse mundo. A nossa esperança é em um outro mundo. A nova Jerusalém que desce dos céus. Na linguagem de Paulo, lá em Romanos capítulo 12, Paulo vai dizer assim: e não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas renovai-vos transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, na medida que eu não me conformo com o mundo, Paulo não me convida a transformar o mundo. Na medida que eu não me conformo com o mundo, o desafio é gerar em mim uma renovação, uma transformação pela renovação da minha mentalidade. E aí nós chegamos no capítulo de número 18, cuja intenção é mostrar que um dia o mundo como conhecemos, esse sistema que mantém o mundo funcionando, todas as estruturas de poder, a opulência, o luxo, a beleza, as riquezas, o poderio militar, os avanços tecnológicos, ao mesmo tempo, né? A miséria, a fome, a prostituição, a corrupção, a exploração, a idolatria, a destruição do meio ambiente, tudo isso, as discriminações, o racismo, todas as mazelas que existem e persistem na nossa sociedade. Essas duas coisas convivem juntas na Babilônia, né? O poder e a opressão. O luxo de alguns, a miséria de outros. O conforto de tantos e a desgraça de outras centenas e milhares de pessoas. Então isso é a Babilônia. Tudo isso um dia vai passar. A queda da Babilônia é o tema aqui do capítulo de número 18, o nosso estudo de hoje. Então, pega a sua Bíblia, partiu estudar, caneta na mão. Você que foi chegando aí nessa caminhada, nós tivemos uma pequena interrupção no nosso vídeo. Eu comecei, dei uma interrompida, retomei. Então vai colocando o seu boa noite aí nos comentários para a gente ao final registrar com gratidão a sua presença. E esse é o nosso vídeo 23 da jornada do livro do Apocalipse. E hoje estamos estudando aí o capítulo 18. Então, se você tiver aí a oportunidade de estar com a sua Bíblia na mão, anote, acompanhe. E você também que está nos acompanhando, não ao vivo, mas depois está assistindo esse vídeo no YouTube ou no Facebook em outro momento, obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe, que esse estudo de fato possa contribuir para o seu crescimento espiritual, para o seu entendimento da palavra de Deus. Beleza? Vamos lá? Então, antes da gente adentrar na leitura do capítulo 18, é interessante lembrar que a chave principal para compreendermos o Apocalipse está no Antigo Testamento, sobretudo os livros proféticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Zacarias. Todos esses livros, eles influenciam diretamente na compreensão do livro do Apocalipse. E aqui no capítulo 18 não será diferente, de modo que faremos várias referências a textos do Antigo Testamento, que é interessante você anotar, depois fazer essa conferência, olhar o que está lá no Antigo Testamento com o que está cá no Apocalipse. O texto começa dizendo: depois dessas coisas,
vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Essa expressão, depois dessas coisas, no livro do Apocalipse, ela se refere à ordem das visões, não uma ordem cronológica de eventos. Isto é, ele está dizendo o seguinte: essa visão ela foi recebida após a outra, mas não quer dizer que exista necessariamente uma relação cronológica, que esta visão descreve um evento posterior à anterior. Tá? Então, sempre que a gente tiver no Apocalipse com essa expressão, depois dessas coisas, é simplesmente uma conexão literária. Mais uma vez, a cena que é mostrada para João, ela se desenrola por meio de um anjo. Então, tem um anjo que vai apresentando para João as coisas celestiais. Só que esse anjo ele é diferente, porque é descrito como um anjo que tem grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Ora, anjos não têm glória. Né? A glória é um atributo que pertence a Deus. É um atributo exclusivo de Deus. De modo que, justamente, ao longo do Apocalipse, nós vamos ver várias vezes esse termo glória ser aplicado a Deus e a Jesus. Veja, por exemplo, lá no capítulo 5, verso 13, diz assim: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então esse anjo, cuja glória iluminou toda a terra, ele é uma figura para o próprio Jesus. Ok? O Apocalipse pode estar relacionando aqui a queda da Babilônia, o momento da queda desse sistema maligno da Babilônia, com a chegada, a vinda triunfante de Jesus. Por isso, essa descrição. E o texto continua dizendo: então, esse anjo que representa Jesus exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo o gênero de ave imunda e detestável. Então, essa expressão caiu a grande Babilônia, ela já apareceu aqui no livro do Apocalipse, lá no capítulo 14, versículo 8. Nós vimos que a estratégia literária do livro do Apocalipse é ir nos preparando para o grande clímax da história. Ok? De modo que em 14, 8, lá temos o anúncio. Aqui temos o cumprimento dessa queda da Babilônia. Por sua vez, essa frase que aparece lá em 14:8 e aqui, ela é tirada de Isaías 21:9. Olha que interessante. O profeta Isaías ele usa exatamente essa expressão para descrever o anúncio da queda do Império Babilônico. Lembremos que, e é importante você trazer isso à sua mente, lá nos séculos 6 e 7 a.C., existia, naquela região que atualmente está ocupada pelo Iraque, pelo Irã, ali no Oriente Médio, uma cidade, uma grande cidade chamada Babilônia, que se tornou um grande império mundial, a ponto de subjugar as nações ao redor, inclusive a nação de Israel. A Babilônia, ela é o império que vai destruir o templo do Senhor em Jerusalém, o templo construído por Salomão. A Babilônia vai levar cativo centenas, milhares de judeus para a Babilônia, que viverão o famoso exílio babilônico. Então, o Apocalipse ele pega toda essa realidade histórica descrita pelos profetas para dizer que, da mesma forma que um dia alguém
iria anunciar a queda do Império Babilônico, o que de fato aconteceu. Então Isaías estava dizendo, vai chegar alguém dizendo, olha, caiu a grande Babilônia. Então isso que Isaías estava falando, referindo-se à cidade da Babilônia, aconteceu. João aqui está dizendo o seguinte, um dia um anjo vai anunciar o fim do sistema espiritual babilônico que atua nesse mundo. Na verdade, o anúncio da queda da Babilônia está associada à vinda de Jesus. O que põe fim à Babilônia é a chegada da Nova Jerusalém com a vinda de Jesus. Ok? Dessa forma, para descrever o fim da Babilônia, o Apocalipse recorre à metáfora da cidade abandonada, que é usada lá nos profetas, tanto Isaías, quanto Jeremias, quanto Ezequiel, vão usar essa metáfora para descrever o fim da grande cidade da Babilônia que reinava sobre o Oriente Médio. Aqui nós temos dois efeitos interessantes. Tá? Veja, o texto diz o seguinte, vou recapitular aqui o texto. O texto vai dizer que a Babilônia caiu, tá? E ela se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então o que isso quer dizer? Quais efeitos estão se tem em vista aqui? Primeiro, o fim da Babilônia é o fim da sua glória. Esse lugar que antes ostentava luxo, poder, beleza, agora é morada de animais imundos e demônios. Essa ideia ela é tirada de outro texto de Isaías, que é Isaías 13. Veja o seguinte, abre aspas para Isaías, diz lá, Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus, à semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será repovoada nem habitada. As criaturas do deserto lá estarão. As suas casas se encherão de chacais. Nela habitarão corujas e saltarão bodes selvagens. As hienas uivarão em suas fortalezas, nos seus palácios. Os chacais em seus luxuosos palácios. Percebe? Então, esse cenário é de uma cidade abandonada, uma cidade onde os palácios, os templos, as casas, tá tudo abandonado. Tá? Então, você só tem aquele cenário de a gente vê mais ou menos em filme, né? Como que uma cidade fantasma e só tem animais e seres estranhos habitando essa cidade. E esse é o segundo efeito que se pretende. Então, o primeiro efeito é mostrar que a queda da Babilônia é o fim da sua glória. O segundo efeito é como se a verdadeira natureza da Babilônia nos fosse mostrada. Isto é, por trás dos palácios, tesouros, pedras preciosas, roupas caríssimas, das festas, de todo o vinho, de toda a glória, de todos os prazeres. A Babilônia, na verdade, ela é uma morada de demônios. É interessante observar, né? O texto, vou repetir mais uma vez. Quando cai, deu uma travada aí no vídeo, né? Então, a Babilônia se tornou morada de demônios. O texto diz o seguinte, a Babilônia cai e ela se torna uma morada de demônios. Há também uma descrição de aves imundas, animais selvagens. E é interessante que essa expressão, né, esses animais, essas aves, lá em Isaías, quando isso vai do hebraico para o grego, Isaías foi escrito em hebraico. A maneira como isso é traduzido para o grego
é justamente como demônios. Então a expectativa é que a queda da Babilônia, ela revela a verdadeira natureza dessa cidade, a natureza espiritual dessa cidade. Ela é uma morada de demônios. Por isso, Deus não tem compromisso em preservá-la. A gente já falou isso aqui várias vezes. Deus não tem compromisso com a manutenção desse mundo, com a manutenção do sistema dessa sociedade. A proposta de Deus é um outro mundo, é um outro sistema, é uma outra realidade, são novos céus e nova terra, é a nova Jerusalém que desce dos céus. Ok? O texto continua. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então esse versículo aqui, o versículo 3, ele retoma quase que literalmente o capítulo 17, verso 2, que diz lá que os reis da terra se prostituíram com a Babilônia e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua devassidão. Então veja, as nações bebem o vinho da Babilônia. Os reis da terra se prostituem com ela. Os mercadores da terra se enriquecem graças ao seu luxo desenfreado. Nações, reis da terra, mercadores da terra, apontam para a identidade espiritual desse pessoal. Eles são da terra. Entende? Se você depois tiver curiosidade, dá uma olhada no vídeo anterior, onde a gente vai mostrar que o Apocalipse ele usa essa expressão, esse genitivo, né, da terra, para qualificar, para diferenciar aqueles que são de fato convertidos, aqueles que foram alcançados pela graça, aqueles que professam Jesus como Senhor e Salvador, e aqueles que permanecem, caminham nesse mundo de uma forma incrédula, de uma forma que não servem ao Senhor. Agora, temos aqui também um outro dado interessante, que essa galera toda, as nações, os governos, os reis, os mercadores, os comerciantes, isso tudo mostra que o sistema da Babilônia é um sistema lucrativo. Pessoas enriquecem às custas da Babilônia. É um ponto muito importante aqui. Veja, o sistema da Babilônia, ele é usado pelas pessoas da terra, pelos habitantes da terra, porque a partir dele as pessoas obtêm riquezas, as pessoas obtêm lucro. A Babilônia produz riquezas para esse mundo. A Babilônia oferece vantagens. A Babilônia mantém pessoas presas em troca de vantagens que ela oferece. É idolatria em troca de poder, em troca de prazer, em troca de riquezas, em troca de fama, em troca de status, em troca de luxo, em troca de proteção, em troca de segurança. Então, temos aqui, a Babilônia, ela opera, né, o princípio, digamos, o modus operandi da Babilônia é aquele que vem da tentação de Jesus. Já falamos isso algumas vezes. O que Jesus, como é que Satanás ele tenta Jesus? Todos os reinos da terra te darei se prostrado me adorares. É o padrão que vamos encontrar no livro de Daniel, especialmente. Lembra? Primeiramente, os amigos de Daniel, eles estão na corte do rei, e a eles lhes são oferecidos as iguarias, as melhores comidas.
e eles não se contaminam com as iguarias da mesa do rei. Depois, a coisa se agrava, porque tem a situação da adoração à estátua de Nabucodonosor. E o que os amigos fazem? Os amigos de Daniel dizem não à adoração à estátua de Nabucodonosor. Eles resistem, são levados à fogueira e dizem para Nabucodonosor um texto muito importante aqui para o Apocalipse. Olha, rei, se o Senhor, o nosso Deus, nos quiser livrar da fornalha, ele nos livrará. Todavia, independentemente dele nos livrar ou não, ele e somente ele é Deus, e a nossa fidelidade é a ele. Não daremos glória a outro Deus, não nos prostraremos a nenhuma outra estátua. O mesmo padrão vamos encontrar quando Daniel foi levado à cova dos leões. Qual era a situação? Só podia clamar e orar para os deuses da Babilônia. Daniel diz não. Daniel se prostra e ora ao Senhor. E por isso ele vai para a cova dos leões. Então, esse padrão que a gente encontra lá no livro de Daniel, a gente encontra na tentação de Jesus, a gente vai encontrar aqui no livro do Apocalipse. A Babilônia nos oferece oportunidades, vantagens. E o nosso desafio é resistir. Do ponto de vista teológico e literário, o Apocalipse está retomando profecias do livro de Isaías e Ezequiel contra a cidade de Tiro. Tiro, uma cidade que fica onde atualmente seria a Síria, ela no passado um grande centro econômico, que também é alvo das profecias que mostram que toda essa opulência, toda essa riqueza baseada em idolatria, um dia cairá por terra através do juízo do Senhor. Então, os profetas Isaías e Ezequiel trazem profecias contra a cidade de Tiro, que aqui o Apocalipse atualiza contra o sistema espiritual da Babilônia. Seguindo aí, beleza, está acompanhando, tudo bem? Você que chegou aí, vai colocando o seu boa noite aí para a gente registrar a nossa gratidão à sua presença. Estou vendo aqui a Ana Paula Araújo, né? Um beijão, Ana Paula, saudade de você. Que bom que você está aqui com a gente hoje, tá bom? Bem, vamos lá. O texto diz assim: ouvi dos céus, ouvi outra voz do céu, dizendo, estamos aqui no capítulo 18, tá? Você que chegou aí, capítulo 18 do livro do Apocalipse. A gente está estudando hoje a primeira parte do capítulo 18, que vai do versículo 1 ao versículo 8. Estamos agora no seguinte versículo. Ouvi outra voz do céu, dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Então, aqui a gente tem uma perspectiva literária do Apocalipse muito importante, porque, por um lado, ele está descrevendo o sistema maligno da Babilônia, aquilo que acontecerá no final dos tempos. Por outro lado, o texto usa essa realidade para funcionar como um alerta aos leitores do presente. Isto é, a mensagem é a seguinte: fujam da Babilônia enquanto é tempo. Naturalmente, não se está pensando aqui numa fuga literal, né, numa fuga física, numa fuga geográfica de um lugar para outro. Por quê? Porque a Babilônia não é um lugar, não é verdade? A Babilônia, a gente já aprendeu, ela é um sistema maligno que atravessa todas as realidades desse mundo. Então, o que é fugir da Babilônia se a Babilônia está em todo lugar? O que você acha?
A exortação é uma exortação à santidade. A exortação é para que a igreja não se contamine, ou não contamine as suas vestes brancas, não se deixe seduzir pelas vantagens da Babilônia, mas mantenha a sua fidelidade, apesar das dificuldades que isso pode produzir. Compreende? Então, quando o texto diz, veja, é um alerta direcionado ao povo de Deus. Retirai-vos dela, povo meu, diz o Senhor. Veja, povo meu. Então Deus está dirigindo-se ao seu povo. Saiam, não se contaminem. Para quê? Diz o texto. Não sedes cúmplices em seus pecados e não experimentar os juízos. De modo que a igreja não seja julgada junto com o mundo. Isso nos faz lembrar lá das cartas às igrejas. Né? Sempre para a gente entender essa conexão histórica do livro, é importante a gente voltar lá nos capítulos 2 e 3. E lá nós temos a carta à igreja de Laodiceia. Olha que interessante, diz assim: assim, Jesus falando a Laodiceia, a igreja que estava em Laodiceia: porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Nem sabe, Jesus diz, que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha que coisa. Né? Olha como, e agora a gente está em condições de entender, como a igreja de Laodiceia, na verdade, ela estava sendo seduzida pelo sistema da Babilônia. Como a igreja de Laodiceia, na verdade, ela estava se, entre aspas, prostituindo com a Babilônia. Então ela dizia, olha, eu estou rica, abastada, não preciso de coisa alguma. Isto é, as riquezas materiais, o status econômico, fez com que aquela igreja, os cristãos daquela cidade, deixassem de perceber a sua miséria espiritual, a sua pobreza espiritual, a sua cegueira espiritual. E aí a gente lembra que o estado de salvação, o estado de santificação, de comunhão com Deus, é o estado de estar vestindo vestes brancas. E aí o que Jesus diz para a Laodiceia? Vocês estão nus. Entende? Então a igreja dizia que era rica, abastada, não precisava de coisa alguma, e Jesus diz para ela, vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. O exemplo contrário, inverso, a gente encontra na igreja, a igreja que estava na cidade de Esmirna. Lá Jesus diz assim, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Então a igreja de Esmirna era ao contrário de Laodiceia. Era uma igreja materialmente pobre. Uma igreja que não se contaminou com as iguarias da Babilônia, que não participava do sistema idólatra da cidade. Era materialmente pobre. Mas Jesus diz, tu porém, és rica. Era rica espiritualmente. Laodiceia era miserável espiritualmente. Essa ideia do sair da Babilônia, ela é tirada do alerta que o profeta Jeremias deu ao povo de Israel diante da queda da Babilônia histórica, da cidade da Babilônia histórica. Então, Jeremias capítulo 51, a partir do versículo 6, diz o seguinte, então abre aspas para Jeremias, fujam da Babilônia, cada um por si, não sejam destruídos por causa da iniquidade dela. É hora da vingança do Senhor. Ele pagará a ela o que ela merece. Ela embriagou a terra toda. As nações beberam seu vinho, por isso enlouqueceram. A Babilônia caiu de repente, ficou arruinada.
Veja como essa descrição que Jeremias dá da destruição, da situação espiritual da Babilônia histórica e da queda dela, como ela casa com a descrição que o Apocalipse está fazendo do sistema espiritual maligno da Babilônia. Um outro eco bíblico que a gente pode encontrar aqui é a advertência que Deus deu a Ló, para que ele deixasse a cidade de Sodoma antes da destruição, lá no livro de Gênesis. O texto então continua, queridos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O texto diz que os pecados da Babilônia se acumularam até os céus. Isto é, chegou ao limite, ou chegaram ao limite. É o ponto máximo. A ideia também é tirada de uma profecia que anuncia a queda da cidade histórica da Babilônia, lá em Jeremias 51. Temos aqui o princípio da retribuição espiritual. Esse é um tema interessante no Apocalipse. A Babilônia, ela vai colher o que plantou. Isto é, a Babilônia, os seus moradores, os seus habitantes, aqueles que lucraram com ela, aqueles que tiraram vantagem dela, aqueles que se prostituíram com ela, tá? Que se relacionaram com ela, que se apoiaram no poder dela, todos eles vão receber a retribuição dos seus pecados. À medida que ela usou para embriagar as nações, Deus usará para derramar a sua ira contra ela. Lembre que a gente tem visto aqui já nos últimos capítulos essa perspectiva do vinho, da taça de vinho, né, do cálice de vinho. Então a Babilônia, ela tem uma taça, um cálice com vinho que leva as nações da terra a se embriagar, e que faz as nações da terra se afastarem de Deus. Então, existe o vinho da Babilônia, que é amplamente usado para iludir a humanidade. Existe o vinho, que é o cálice da ira de Deus, derramado sobre a Babilônia. Então, um dia, ou ao longo da história, a Babilônia, o sistema maligno que atua no mundo, que está presente no mundo, que faz parte do mundo, ele é amplamente distribuído. Um dia, Deus fará o cálice da sua ira ser derramado sobre a humanidade. Temos aqui o princípio da colheita espiritual. Nós colhemos o que plantamos espiritualmente. O pecado, quem semeia pecado, colherá juízo. Quem semeia autoglorificação, colherá condenação. Essa é um princípio espiritual lógico, né? Digamos, o princípio da agricultura espiritual. Porém, há algo que interrompe essa lógica. Vamos ver se você sabe. O que interrompe essa lógica da colheita espiritual? É a graça de Deus operando em Jesus. Em Jesus, eu não recebo o que eu plantei. Eu recebo o que Ele plantou em minha vida por meio da cruz. Então, a graça de Deus, ela quebra essa lógica da colheita espiritual. Enquanto você não reconhece Jesus como Senhor e Salvador, você está debaixo dessa
lógica desse princípio, você colherá o que você plantou. Se você plantou pecado, se você plantou idolatria, se você plantou indiferença para com Deus, se você plantou vida na Babilônia, você colherá juízo, condenação espiritual diante do Senhor. Agora, se você reconhece Jesus como seu Senhor, então a cruz, ela entra no meio desse processo, desse sistema. E aí, ao invés de eu colher o que eu plantei, eu vou colher o que Jesus plantou, que é salvação, que é redenção, que é perdão. Então, para eu sair dessa lógica que leva à condenação, eu preciso ter sobre a minha vida os efeitos do sangue de Jesus. E aí, o texto vai caminhando para a parte final, dizendo o seguinte: o quanto ela a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto. Porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. O texto tem um quê de ironia, né? A Babilônia, ela diz para si mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca experimentarei. O pecado da Babilônia é o pecado da vaidade, é o pecado da autoglorificação. Isso aparece na Bíblia de ponta a ponta, né? Um exemplo bem interessante nesse contexto é o exemplo do rei da Babilônia, o rei da Babilônia histórica, né? O livro de Daniel, capítulo 4, conta a história de quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, um dia, olhando para a Babilônia, ele se glorificou pela grandiosidade do lugar, da cidade que ele governava. Que grande, que grandiosa cidade. Naquele momento, ele foi transformado por Deus em um animal. Ele passou a pastar com os outros animais. Ele virou um animal porque não deu glória a Deus. De fato, a Babilônia, ela era reconhecida no Antigo Testamento pela sua arrogância. Veja que Jeremias, capítulo 50, inclusive vai intitular a Babilônia literalmente de arrogância. Veja aí, abrindo aspas para Jeremias, capítulo 50. Vejam, diz o Senhor: estou contra você, ó arrogante, pois chegou o seu dia, a sua hora de ser castigada. A arrogância tropeçará e cairá, e ninguém a ajudará a levantar. Incendiarei as suas cidades, e o fogo consumirá tudo ao seu redor. Uma espada contra os babilônios, declara o Senhor, contra os que vivem na Babilônia, contra seus líderes e sábios, uma espada contra os seus falsos profetas. Eles se tornarão tolos. Uma espada contra os seus guerreiros, eles ficarão apavorados. Uma espada contra suas águas, elas secarão. Porque é uma terra de imagens esculpidas, e eles enlouquecem por causa dos seus ídolos horríveis. Por isso, criaturas do deserto e hienas nela morarão, corujas nela habitarão, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor. Então, o que a gente pode depreender aqui? Observe, note como o mundo ele busca louvar a si mesmo. As grandes nações, elas louvam o seu poder, louvam a sua história. Os exércitos louvam as suas vitórias. As ciências, a academia, ela louva os seus feitos. A arte
louva a sua criatividade, a tecnologia louva as suas descobertas, as empresas louvam a sua prosperidade, líderes e personalidades promovem suas personalidades. Na verdade, o mundo ao nosso redor nos estimula a isso, a nos promover a nossa imagem, promover a nossa marca, promover a nossa realização, deixar um legado. Isto é arrogância no fundo. Arrogância de louvar a si mesmo e não glorificar a Deus. Então é isso que está na base desse sistema espiritual da Babilônia. É um ponto espiritual muito importante, gente. Por quê? O diabo estimula o louvor das suas habilidades. Guarda essa frase. Tá? Então, o diabo estimula o louvor das suas habilidades, das suas capacidades, das suas virtudes. O Senhor nos convida a reconhecer que não somos nada e que toda a glória pertence a Deus. Esse é o perigo da Babilônia. Seduzidos pela vaidade que ela nos oferece, deixarmos Deus de lado. Um outro lugar na Bíblia que sintetiza isso de forma muito clara é Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína. A altivez do espírito antecede a queda. O texto também fala para a gente da segurança que a Babilônia oferecia por causa da sua situação econômica. É comum dizer que o dinheiro e o poder cegam as pessoas. Na verdade, o pecado ele nos cega primeiro. Por isso, tanto a cidade da Babilônia histórica quanto o sistema espiritual da Babilônia dizem: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca experimentei pranto. Essa história, né, de não ser viúva significa não ser abandonada. Tá? É como se ela dissesse: olha, estou sempre tendo amantes, estou sempre sendo amada. Nunca experimentarei pranto, luto, dor. É a falsa segurança que de forma metafórica é descrita nesse texto. A falsa segurança que o mundo oferece. E a igreja deve vigiar. Vigiar para que a sua segurança não esteja nas coisas que o mundo oferece. Quantas vezes a igreja, ao longo da história, e ainda hoje, buscou ter uma posição privilegiada na sociedade pela aliança com poderes políticos, poderes financeiros, e buscou fazer das coisas desse mundo a sua segurança. Bem, o texto caminha para o final, dizendo o seguinte: em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto, fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Os juízos de Deus vêm sobre a Babilônia em um só dia, naquele grandioso e triunfante dia da vinda de Jesus. Repare que sobre ela virão ao mesmo tempo, simultaneamente, todos os flagelos que nós vimos nas sequências dos selos e das taças. Então, morte, fome, angústia, fogo são trazidos pelos selos e pelas taças. Então lá a gente viu o seguinte, que eles eram juízos parciais ao longo da história. Coisas que Deus foi permitindo acontecer, né, ou está permitindo acontecer, coisas que já estão acontecendo para gerar arrependimento na humanidade. Todavia, o grandioso dia do juízo de Deus é como se todos esses juízos fossem derramados simultaneamente, ao mesmo tempo, na sua completa intensidade. Porque eles não virão para
provocar arrependimento na Babilônia, naqueles que adoram a besta, naqueles que seguem o anticristo, naqueles que seguem o sistema desse mundo. Esse momento vem a morte, vem a fome, vem o fogo, vem a dor, vem o juízo de Deus para pôr fim à Babilônia, porque o fim da Babilônia é a condição para a chegada da Nova Jerusalém. Isso para a igreja é motivo de alegria, mas é motivo de tristeza para o mundo, lamento para o mundo. Isso vai ficar muito claro na sequência do capítulo 18, quando todos aqueles que obtêm vantagem com esse mundo se lamentam, choram, reclamam com a queda da Babilônia. Então é isso, gente. Eu creio que por hoje já é o suficiente, né? Já passam aí, já é das 9 horas, e a gente quer, espero que Deus tenha falado ao seu coração. A Denise está escrevendo aí, né? Assim seja. A nossa esperança está no autor e consumador de nossa fé. É verdade, Denise. É muito importante a gente ter essa leitura. E isso não é uma espécie de escapismo. A percepção de que a nossa esperança não está nesse mundo não significa que a gente vai se trancar dentro da igreja para esperar a vinda de Jesus. Já falei disso aqui outras vezes, em vídeos anteriores. Mas a perspectiva, essa confiança no novo céu, na nova terra, a segurança em Jesus, me faz assumir um compromisso de fidelidade em testemunhar Jesus nesse mundo. Então eu participo desse mundo, mas não me contamino com ele. Eu atuo nesse mundo, mas eu não me submeto aos ídolos dele. E aí eu creio que o livro de Daniel ele ajuda a gente a ter, de forma muito interessante, essa reflexão sobre como a gente fazer parte de uma sociedade e não sucumbir diante dela. O ministério de Jesus foi nessa direção, o ministério dos apóstolos foi nessa direção. Então, o Apocalipse ele simplesmente nos alerta a não nos deixar seduzirmos por aquilo que a Babilônia oferece. Mas não tem como a gente fugir dela, fazemos parte da sociedade, estamos desse mundo, mas devemos ter o discernimento espiritual para não nos contaminarmos com as iguarias pecaminosas e malignas que esse mundo oferece. Ok, gente? Amém? Deus abençoe. Vamos registrar a nossa gratidão aí, o pessoal que participou com a gente hoje. Se você não colocou seu boa noite, bota seu boa noite aí, para a gente agradecer você. A Vilma está com a gente, o Alain, o Carlos Magno, a Andresa, a Priscila, Ana Paula Menezes, hoje tem 2 Ana Paula, hein? A Denise, a Deusa, a Renata, o Samuel, o Omar, o pastor Juan, melhor dizendo, né? Ana Paula Barros, grande Ana Paula, a Simone, Ana Paula mandou um coraçãozão aí, obrigado Ana Paula, Deus abençoe. Luiz Ângelo está com a gente também. E é isso, né? A gente pede desculpas aí porque a gente teve essa pequena interrupção. Então, os primeiros minutos do vídeo, depois retomamos, mas eu creio que deu para explicar de forma clara o que está aí no capítulo 18. Você que não acompanhou ao vivo, também fica a nossa gratidão para você que está assistindo depois, que o Senhor possa abençoar você e que esse estudo possa te ajudar a melhor entender a palavra de Deus. Deus abençoe, boa noite, e a gente segue aí. Quarta-feira estamos juntos novamente às 20 horas aqui ao vivo no Facebook. Abraço.